Começa agora o Xadrez Verbal. Bom crepúsculo, os ouvintes da Central 3, está começando mais uma edição do Xadrez Verbal especial sobre coronavírus, sempre com as presenças do meu amigo e companheiro Felipe Nobre Figueiredo, o homem por trás do tabuleiro. Olá a todos, boa tarde, boa noite, bom dia, nesse mundo sem tempo, sem lugar, flutuando no tempo e espaço ao redor do buraco negro da Via Láctea chamado quarentena. Disseram que sexta passada foi feriado, né? Para mim todos os dias são iguais, então tocamos o barco. Não existem feriados nem dias úteis, todos os dias são iguais, todos os dias tem trabalho, todos os dias tem afazeres domésticos, é isso. E conosco sempre, Átila Yamarino, o paladino da quarentena. Tudo bom, Átila? Tudo bom. Ainda estou me recuperando dessa semana em que eu fui refutado pela dona Helena do Porta dos Fundos. Foi um baque muito forte o que ela apresentou lá, mas tirando isso, tudo certo. Bem, estamos gravando na segunda-feira, 4 de maio. May the Force be with us. Ó, referência, hein? E vamos começar o nosso giro, né, semanal aí, tratando da pandemia do Covid-19. E, aliás, Átila, é a Covid ou o Covid, né? Também, até isso já virou debate. Então, é o coronavírus, porque é um vírus, e vírus a gente se refere no masculino normalmente, e a Covid porque é a doença. Então, a Covid é a doença do coronavírus, e assim como a gente fala o HIV e a AIDS, é o mesmo paralelo. Entendi. Bem, mas espera aí, uma coisa, se a gente não sabe, né, se a gente não definiu nem direito se vírus é um ser vivo, ele não tem sexo. Certo. Então, eu vou chamar... Então, assim, as pessoas que estão pegando no meu pé por falar... sei lá, né, acho que a gente falou o Covid, ou o enfim. Mas tudo bem, a explicação é muito pertinente. O paralelo com AIDS, HIV... acho que acabou resolvendo, mas é isso. E aproveitando aqui o complemento, né, por conta do Átila, né, o paladino, muita gente tem escutado esses programas pelo Átila, né, não nos ouvia antes e talvez nem nos ouça depois que tudo isso passar, e não tem problema nenhum nisso, mas algumas pessoas falaram, pô, vocês falam do mundo inteiro, mas eu quero saber mais do Brasil. Gente, a proposta do podcast Xadrez Verbal é ser um noticiário internacional, né? E a gente adaptou para as notícias da pandemia para ver o que a gente tem a aprender com os acertos e com os erros do resto do mundo. Em relação ao Brasil especificamente, né, o Átila tem feito as lives semanais dele, tratando do assunto, e inclusive ontem, né, domingo dia 3, ele fez mais uma live, então fica aqui o esclarecimento. A gente não fala do Brasil, porque a gente não fala tanto assim do Brasil, porque não é a proposta, né? A proposta é ver o que está rolando pelo mundo e ver o que a gente pode aprender e absorver disso. Eu achei que você fosse falar, a gente não quer ficar mal. Mas isso daí já era. E aproveito e mando um abraço para um amigo nosso, Felipe, Júnior Vieira, mais conhecido como Jardel, que nos escreve lá da França, que eu conversei bastante com ele sobre essa nossa opção editorial. E começando aqui pelo nosso giro, né? Como sempre, a gente dá o pontapé na Ásia, mas hoje vamos começar pela Índia, né, já que após uma quarentena... A Índia fica na Ásia, cabeçudo. Sim, mas estou falando que a gente começa pela China, geralmente. Então tá, então vai. Então, após uma quarentena rigorosa, a Índia tem 23,95 casos a cada 1 milhão de habitantes, né? E desde o começo, a Índia sempre foi um foco de preocupação, né? Até pelo tamanho da sua população. Eu recomendo esperar um pouco para comemorar esses números, assim. Sou um pouco cético. Pode ter dado certo, pode ter funcionado. Não sei o quão pervasiva tem sido a quarentena, vou colocar assim.
Porque uma coisa é você fazer isso nas capitais, outra coisa é você fazer isso no país todo, né? Eu não sei dizer como é que é a infraestrutura da Índia para ter dado tão certo, então acho que mais 2 semanas, 3, um mês, a gente tem certeza se está dando certo ou não. Se está dando certo, eu acho fantástico, porque é o mesmo tipo de desafio que a gente tem aqui no Brasil e pelos números daqui, não está funcionando também não. E tem a ver também o quão grande também é a subnotificação na Índia. Pois é, então, nesse sentido mesmo. A gente vai falar de mais alguns países que estão passando por isso agora, mas, e para contrariar tudo que o Felipe falou, para pegar um exemplo brasileiro, o Pará, para mim, me vem muito à mente quando a gente vê isso, porque o Pará mal registrou casos, não tem muitos casos marcados, mas já está com um índice de ocupação de leitos em hospital quase em 100%. Então, quer dizer, a consequência mais mensurável quando você tem alguma infraestrutura de saúde, que é o sistema de saúde encher, foi a primeira coisa que deu sinal no Pará de que eles tinham Covid. Quer dizer, não testaram nada, não viram os casos acontecendo no interior do estado, e quando viram o hospital já estava cheio. É o tipo de coisa que eu imagino que vai acontecer, por exemplo, se os números da Índia forem por falta de teste, não porque está funcionando. Bem, agora a gente cruza a fronteira com a China, onde o país, para demonstrar a volta à normalidade, convocou reunião anual com 3 mil deputados, o que para eles é um petit comité, né? Vai se reunir o Congresso Nacional Popular, o Congresso Nacional do Povo, que é no grande Salão do Povo, né, que fica ali na Praça da Paz Celestial, é aquele edifício enorme, né, que às vezes dá para ver nas imagens da praça, e a sessão, né, ela é presidida, né, pelo comitê principal, que atualmente é o Li Zhanshu. Tá? Então, mas como você disse, né, 3 mil pessoas juntas no mesmo lugar. Vamos ver o que o Átila tem a dizer sobre isso. Eu estaria de máscara, viu? Em qualquer lugar. Eu tô cicatrizado, não, como é que fala? Meu Deus, eu só sei a palavra traumatizado. Escaldado. Tô escaldado, acho uma boa tradução. Tô escaldado com o Covid, mas nada como você mostrar para as pessoas que tá seguro enfiando 3 mil políticos juntos num lugar, que normalmente é quem seria o primeiro a fugir da situação se fosse um problema. Mas, assim, entre os países mais populosos, que quem está testando e está acompanhando que não tem caso é a China mesmo, vão ter que fazer esse tipo de demonstração para o mundo, na verdade, né, mais do que para os chineses, porque assim que eles disseram que estava tudo reaberto, voltou a ter aglomeração enorme lá. Beijing já estava registrando índices de poluição do ar equivalentes à pré-quarentena, pré-parada deles, então já retomaram a atividade normal, mas vão fazer isso para demonstrar para todo mundo que a coisa está rolando mesmo. Assim, eu acho temerário estando em um país que não está com a situação controlada, mas vai ser só assim que eles vão mostrar que eles não têm esse caso mesmo. Inclusive, falando do que eles têm que fazer para mostrar para o mundo o que está acontecendo, está começando um movimento científico até, de pressão por abertura para poder saber, para poder acompanhar o início da pandemia por lá e entender a origem do vírus, né? A gente falou em alguns episódios lá atrás que alguns artigos tinham começado a ser... Eu não sei nem definir como censurados. É censura no fim das contas, mas os artigos tinham que passar por revisão de agências antes de serem submetidos, porque eles estavam com medo de informação crítica vazar ou coisa assim. No fim, é uma censura. E a comunidade científica agora está começando a cobrar as autoridades chinesas para ter acesso a amostras, acesso ao país, acesso à situação toda para entender de onde veio o coronavírus. O que eu acho bastante importante até para a China, de esclarecer isso, e também em termos pandêmicos, em termos epidemiológicos, porque a gente precisa entender de que bicho que isso saltou e se tem algum potencial do vírus saltar de novo. Não tem como sair combatendo ele agora, contando que é só esse o problema, se tiver o potencial de outro coronavírus parecido com esse, o próximo, saltar para pessoas de novo. E sem a gente descobrir de que bicho que veio, em quais condições, não tem como. Então eu acho importante esse tipo de manifestação e pressão por abertura para estudar essas coisas, porque é uma questão, independente da questão política disso, é epidemiologicamente importante. E aproveitando, né, que o Átila trouxe essa questão,
Ontem, né, só um complemento, porque a gente ainda vai fazer um programa, né, a gente já falou isso e é promessa, né, a gente ainda vai fazer um programa só sobre a origem dessa coisa toda, só focado na China. E ontem, né, dia 3, o secretário de Estado dos Estados Unidos, o Mike Pompeo, também conhecido aqui no Xadrez Verbal como Sesc Pompeia, ele disse que tem provas de que o vírus ele escapou do centro de virologia de Wuhan, teria sido por acidente, por falta de protocolos de segurança. Inclusive no último programa o Átila traumatizou todo mundo, contando histórias bizarras de vezes em que isso aconteceu, né, em outras situações, incluindo aí fígados de macaco sendo enviados pelo correio. Então, vamos ver como é que vai ser a resposta chinesa nesse sentido. E versões ali pré-vazadas, digamos assim, desse relatório de inteligência dos Estados Unidos, falariam já em destruição de evidências, coisas desse tipo. Eu acho que, assim, só para pontuar duas coisas aí, a gente não tem evidências, isso é consenso científico, de que esse vírus foi construído ou manipulado em laboratório para infectar humanos, tá? Então, tem vírus naturais que condizem com esse aí, ele tem assinaturas todas genômicas de que é um vírus que ocorre na natureza e que conseguiu saltar para humanos. O que não exclui, e eu nem estou dizendo que tem motivo para não ser, a possibilidade de ser um vírus natural que foi colhido da natureza, estava em laboratório, e no laboratório, por falta de protocolo de segurança, ou por algum descuido, por algum descaso, vazou para outras coisas, tá? Quando a gente fala que ele não é um vírus de origem manufaturada humana, não exclui a possibilidade de ser uma coisa que veio da natureza e escapou, como eu já dei vários casos de vírus que escaparam. Mesmo assim, se fosse esse o caso, e aí, claro, vamos ver o que o Sesc Pompeia vai mostrar, eu ainda acho estranho que isso tenha começado no mercado de pescados, no mercado de carne chinês de Wuhan, porque se tivesse vazado de laboratório direto para a população, provavelmente seria por algum outro lugar frequentado por quem era do laboratório, porque tinha alguma coisa ao redor disso, ou em escola, ou creche, por causa de alguém da família, faculdade, universidade, algum lugar assim, algum tipo de aglomeração dessa, e não o mercado que tem animais silvestres. Acho que pelo fato de ter começado num lugar onde tem animais silvestres, tem um peso muito maior de ser um problema natural aí. Inclusive conseguiram recolher material genético de vírus do ambiente do mercado. Então, embora não tenha achado qual era o bicho que estava com o vírus lá, ou todas as pessoas estavam com ele lá, acharam a presença do vírus no ambiente, o que sugere que tinha gente tossindo com isso lá, ou tinha bicho tossindo com isso lá. Então, o comecinho disso não condiz muito com a possibilidade de ser de laboratório, de ter vazado de um laboratório, embora seja um vírus natural. Aproveitando que você tocou nesse assunto, Átila, deixa eu fazer aqui uma pergunta de idiota, né, que é o popular leigo, mas que talvez muitos outros dos nossos ouvintes tenham essa pergunta. Se eles não tiverem, dane-se, eu estou aqui no programa, eu posso perguntar o que eu quiser pro Átila, vocês não. Uma parte desse debate, né, inclusive político, né, esse é um tema, inclusive, que a gente já tocava algumas vezes aqui no Xadrez Herbal, dessa questão da política entre Estados Unidos e China, tem sido sobre os países ocidentais, os países próximos dos Estados Unidos, terem parcerias, terem programas científicos junto com a China, e estão discutindo muito na Austrália, né? A Austrália hoje é um governo que é bastante próximo do Trump. A Austrália tem questões com as suas relações com a China desde a própria formação da Austrália, né? E quando eu digo questões, eu digo tanto positivas quanto negativas. Uma presença muito grande da comunidade chinesa e tudo mais. Enfim, e aí na Austrália estão discutindo, né, sobre encerrar um programa, uma parceria entre laboratórios de virologia australianos, financiados com dinheiro do Estado australiano, e o Instituto de Wuhan, especificamente.
E parte dos pesquisadores de Wuhan realizaram trabalhos na Austrália envolvendo coronavírus, não esse necessariamente, mas coronavírus, o termo mais amplo, incluindo coronavírus extraídos de morcegos, né? Que teve lá aquele estudo de 2007, acho, dizendo que eles poderiam soltar para os homens e tal. Resumindo, minha pergunta é, qual a intenção, se a gente excluir questões de armas biológicas, de você realizar esses programas, esses estudos e essas armazenagens de vírus? É para pensar, olha, um dia esse vírus pode pular para o humano, então é bom a gente já ter contato com ele, já saber mais ou menos como ele funciona, enfim, quais os limites, os propósitos desses programas, até porque aí entra numa discussão que também está ocorrendo na Austrália, que é, será que os ganhos científicos de estudar esses vírus compensam os riscos de um acidente de biossegurança por estudar esses vírus? Então você, como uma pessoa que estuda vírus e que certamente pensa que é importante fazer esse estudo, explica para o idiota aqui como é que a banda toca. Vamos lá. Primeiro, é normal o surto ter começado num lugar que tem laboratórios de biossegurança. E eu já vou juntar os dois pontos, que é o seguinte. Não necessariamente o vírus começou em Wuhan, tomando como premissa o curso natural de uma doença que saltou para humanos, tá? Não que seja se for uma arma biológica, outras coisas, a conversa é outra. Mas qualquer vírus novo que salta para humanos, ele depende de uma grande metrópole para se espalhar. Porque é onde as pessoas estão confinadas, estão vivendo mais próximas, estão dividindo o transporte público e tal. Então pode ser muito bem um vírus que saltou no interior da China para pessoas, mas é uma região onde cada um vive no seu sítio, na sua fazenda, e convive com 3, 5 pessoas ao redor no máximo. Então o vírus não tem muito como circular para um ou para outro. A circulação dele em regiões mais densas e mais urbanizadas é muito mais fácil. E aí quando esse pessoal desce para Wuhan para vender os produtos na feira, transmite para outras pessoas na feira e a coisa começa a circular lá. Então, é normal isso, tá? Aqui em São Paulo, aqui no Brasil, por exemplo, o principal foco de Covid é São Paulo. Não porque São Paulo tem o Butantan, o Pasteur, a USP e mais 5 ou 6 outros laboratórios de virologia, mas porque é uma grande metrópole onde as pessoas se encontram. Então, no Brasil também, olha só que coincidência, a doença começou, a Covid começou nas cidades que mais têm laboratórios de virologia, que é São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. Tem o UNB e a Embrapa, lá em Brasília, estudando vírus. Tem a UFRJ e vários outros laboratórios no Rio de Janeiro. E aqui em São Paulo, que eu conheço, tem pelo menos 4, que é o Pasteur, a USP, o Instituto Butantan e a Unifesp. Então, quer dizer, você vai encontrar essa coincidência mesmo, por conta de infraestrutura e de onde a doença circula. Dito isso, o que se estuda dentro desses laboratórios é justamente isso, o que você quer fazer? Você quer estar prevenido para garantir que se um vírus vier para humanos, você já conhece ele, você já sabe alguma coisa dele. Quando o vírus da SARS saltou para humanos, pela primeira vez lá em 2003, teve uma demora de 3 meses entre a doença começar e a gente saber o que causava ela. Tá? Já tinham pessoas em vários países com coronavírus, com a SARS, quando se descobriu que era um vírus, que era um coronavírus, e que a gente começou a desenvolver os primeiros testes diagnósticos para ele. Por sorte, a SARS causava febre em todo mundo que pegava, muito cedo, antes do vírus ser transmitido, então, isolando e quarentenando as pessoas com febre, conseguiram conter a doença. Se não fosse o caso, se ela fosse um pouco assintomática, como é a Covid agora, não se tinha parado a SARS em 2003, e ela, ao contrário da Covid, matava 10% de quem pegava no mínimo. Então, foi muito crítico ter teste naquela época. Por sorte, a febre ajudava a diagnosticar. E aí, com a SARS, a gente aprendeu justamente isso. Não dá para ficar passivo, parado, esperando um vírus pular para humanos para depois descobrir de onde ele veio ou o que fazer. A ideia é fazer o contrário, é correr atrás dos vírus que existem na natureza, para justamente ver qual deles tem chance de saltar para humanos. Então, esse é o tipo de monitoramento e teste que a gente faz no mundo inteiro. E é importante você ter colaboração entre países justamente para ter condições depois de saber o que está acontecendo. A China publicou o genoma do coronavírus, do SARS-CoV-2, que é o coronavírus da Covid agora, em janeiro. 2 semanas depois, 1 semana depois, a Alemanha já tinha teste e mandou teste para a China.
né? A Austrália precisa colaborar com a China quanto a isso, porque os dois países têm vírus que saltam de morcegos para animais. A Austrália teve um surto de Hendra, se eu não me engano, que é um vírus que matou cavalos, e nos tratadores de cavalos que pegaram o vírus matou 60% de quem pegou, um negócio assim, altíssimo. E é um vírus que saltou de morcego para cavalo. Eles têm essa demanda ambiental de entender o que circula ali. Faz todo sentido colaborarem com a China. O risco de um vírus saltar desse tipo de laboratório para pessoas e causar uma doença ao redor, e eu já dei vários motivos para mostrar que existe, mas não é alto, nem é tão preocupante. Até hoje a gente não tem, pode ser que a Covid seja o primeiro caso, eu acho difícil, mas até hoje a gente não tem nenhum surto que foi causado por um vírus que escapou de laboratório, tirando a conversa lá da gripe de 77, que é provável, mas não é comprovado. Mesmo assim, ainda é um vírus que é o vírus da gripe que já circulava em humanos ao redor, só de outra forma, é um vírus humano que voltou a circular em humanos. Em compensação, onde você tem esses laboratórios, onde você tem essas facilities, você tem como isolar, testar, fazer uma série de coisas. Se a gente for fazer vacina, por exemplo, para a Covid, dependendo do tipo de vacina que a gente fizer, vai precisar cultivar o vírus em laboratório. Cultivar vírus em laboratório é um negócio muito delicado, porque a chance dele contaminar alguém em cultura é muito maior do que até num ambiente como um hospital, porque você faz quantidades de vírus muito altas, justamente para poder fazer vacina. Então, é um risco você ter o vírus ali dentro? Mas você depende desse tipo de laboratório cultivando vírus para poder fazer doses de vacina. Eu prefiro ter um laboratório que vai produzir essas doses de vacina aqui do lado, para a gente não depender de uma produção de vacina internacional, que sabe-se lá quando chega, do que não ter o laboratório e não entender o que se passa. É essa troca que a gente tem que fazer. Mas não é raro, não, quando o pessoal vai abrir um laboratório novo de biossegurança para teste, cultivo de vírus e outras coisas, ter protesto regional com medo do que vai ser feito lá dentro, assim como se tem com planta nuclear, assim como se tem com uma série de outras coisas. Bem, agora a gente cruza o Mar Amarelo em direção à Coreia do Sul, onde um morador de São Paulo com a Covid-19 só recebeu alta após o 4º teste negativo. Não é só, acho que não é o único caso, né? Tem o jogador italiano que também tá... Argentino. É argentino? É do futebol italiano, né? Ele joga na Juventus de Turim. Como é que é o nome dele? Dybala, né? Dybala, isso. É normal. É normal, assim. E o que a gente descobriu, assim, tem em toda infecção, tem casos de pessoas que têm ou passam por aquilo de maneira muito mais leve, muito mais tranquila, ou de maneira muito mais séria, muito mais pesada. A maioria das vezes, a culpa é do vírus ou da pessoa, geralmente do vírus, se a situação é mais leve, geralmente da pessoa, se a situação é mais pesada. Então, para dar um exemplo, o HIV. Tem muita gente que pega HIV e, se não for tratada, acaba morrendo. Ele é um dos vírus mais letais que tem. Demora um pouco, pode chegar a 10 anos, normalmente 5, 3 anos, mas a letalidade do HIV chega a 95% ou coisa assim, na ausência de tratamento. Mas algumas pessoas não morrem, porque a gente já viu as duas coisas. Ou porque elas conseguem fazer uma resposta imune muito boa que barra o vírus, e é em cima disso que tem muita gente trabalhando para tentar fazer tratamentos que funcionam melhor, ou porque o vírus que aquela pessoa pegou veio com algum defeito, veio com uma parte dele faltando, e aí ele não consegue causar a doença toda. Foi numa dessas que a gente conseguiu a vacina da polio. Era uma criança que estava com polio, mas não tinha sintoma, não desenvolvia nada. O vírus da poliomielite. E a criança estava com o vírus, não desenvolvia a doença da poliomielite, e quando foram ver o vírus que infectava essa criança, estava com um pedacinho dele faltando, e com isso ele não conseguia invadir o corpo dela. Aí começaram a usar esse vírus para vacinar outras crianças, porque não causa doença, o sistema imune tem tempo de responder e se proteger. E algumas vezes a gente vê o contrário, pessoas que estão com uma infecção e tem uma versão muito séria dela. No caso do vírus da gripe, por exemplo, a gente já descobriu que quase toda vez que alguém morre de gripe, porque teve uma gripe muito séria, essa pessoa tem algum fator genético de predisposição que faz o corpo dela ou reagir muito mal ou não reagir ao vírus, e com isso ela tem uma doença mais séria. É de se esperar que a mesma coisa aconteça com a Covid, que tenha pessoas que não têm uma resposta imune forte, ou que tem alguma mutaçãozinha que o vírus consegue explorar, ou que não responde bem ao que o vírus desperta no corpo e continuam com o vírus por mais tempo presente no corpo. Tanto a China quanto a Coreia viram pessoas que levaram 28, 30 dias, 40 dias para se curar.
e com exame sensível a gente acaba pegando isso. Bem, agora a gente cruza o Mar do Leste em direção ao Japão, onde ele é conhecido como Mar do Japão, no qual um aquário instou o público a bater bate-papo por vídeo com enguias que estão esquecendo que os seres humanos existem. Essa é uma daquelas notícias para a gente quebrar um pouco, né, o clima mais pesado. Assim... Como é que você bate papo por vídeo, chamada de vídeo com uma enguia? Eu não, assim, você já conversou com enguia, Átila, na sua carreira? Normalmente elas são muito tímidas, eu vou dizer, meu. A conversa nunca rendeu muito. Mas eles conseguiram conseguiram a atenção do público, né? Porque zoológicos, aquários, parques, tá todo mundo sofrendo agora porque não tem movimento, não tem entrada de gente, não tem atenção e a coisa fica, né, eles tem inclusive dificuldade de se manter e por aí vai. No caso ali do aquário do Japão, o que estava acontecendo é que as enguias se desacostumaram com o barulho de fundo, de gente passando e as coisas todas, e estavam muito mais arredias e assustadas, né? E aí, para conseguir manter as enguias acostumadas com o barulho e saindo para fazer as coisas delas, ao invés de tocar um vídeo ou botar uma TV passando ali de fundo, que é o que a gente faz com humanos, para eles ficarem mais dóceis, eles colocaram a videochamada para o pessoal falar com elas. Então tá aí, você, nosso ouvinte, converse com uma enguia. Ou faça como elas e esqueça o contato humano. É uma boa também. E ainda no Japão, né, agora um complemento um pouco mais sério, digamos assim, o Abe Shinzo, ele estendeu o estado de emergência até 31 de maio, devido a receios de uma segunda onda que possa, né, desgastar, preencher todo o sistema hospitalar japonês, e também teve algumas autoridades esportivas japonesas dizendo que, colocando em xeque a própria possibilidade de Olimpíada no ano que vem. E aí eu vou lembrar que a Olimpíada de 1940 era para ter sido em Tóquio. Eu acho que tem que excluir Tóquio do processo seletivo das Olimpíadas, porque dá azar. Tá aí, 100% de acerto, com N de 2, né? Mas eles estão partindo para aquela tática que a gente está vendo em todo lugar, que é na volta a gente compra, né? São mais um mesinho aí de estado de alerta e vai estar tudo bem. Aí passa um mês e fala, mas tem a segunda onda, mais um mês de alerta aí, e vão prorrogando com isso, né? Mas o Japão deixou muita gente se contaminar lá, muita gente se infectar, e quanto mais gente tem, quanto mais focos de Covid você tem num país, em termos de outras cidades, bairros e por aí vai, mais complicada é a reabertura, porque fica muito rápido para o número de casos subir de novo. Então, eles perderam essa carta, né? Demoraram para reconhecer o que eles tinham de epidemia e agora não vão conseguir sair tão cedo desse estado de alerta. Bem, agora a gente vai para a paixão da quarentena do Átila, a Nova Zelândia, que declarou que venceu a batalha contra a Covid-19. Certo você vai dizer que eu tô errado? Eles têm como, né? Eles estão acompanhando muito bem os casos. Eles tinham localização de todo mundo que estava com Covid, traçaram todo mundo ao redor, estão testando tudo, e principalmente o que uma ilha pode fazer, eles estão fechados, então eles não têm como importar novos casos. Então tá aí, Jacinda roubou meu coração, fez um lockdown sério desde o comecinho, funcionou bem para conter os casos, e agora vão poder contemplar a reabertura, pelo menos dentro do país, e funcionamento das coisas numa boa, né? Bem, agora cruzamos o Oceano Índico em direção à África, onde a Organização Mundial de Saúde e o Banco de Investimento Europeu firmaram parceria para combater a Covid no continente. Antes da gente, né, passar aqui pelas notícias do continente africano, né, e o Átila comentar, a gente comentar, também tem subido muito o número de casos na Somália. Oficialmente são 601 casos até sábado, com 28 mortes. Porém, só na capital tivemos de 15 a 18 sepultamentos por dia, quando a média é 3, tá?
em Mogadishu. Então, o que leva a crer, né, que o número verdadeiro, né, de vítimas seja muito maior. E além disso, né, você tem um caso ali de muitas poucas autópsias e registros, né? A pessoa falece em casa, por exemplo, você tem um sepultamento logo depois, basicamente. E uma coisa parecida está ocorrendo na cidade de Kano, na Nigéria. Os nossos ouvintes mais antigos, né, do Fronteiras Invisíveis do Futebol, talvez se lembrem, né, que é a principal cidade do norte da Nigéria e é a cidade onde fica aquele time que só no peneirão, só ali no terrão da região, ganhou 3, 4 campeonatos nigerianos seguidos. E na cidade de Kano, os números oficiais, né, embora estejam entre aspas, controlados, teve algumas centenas de mortes nas últimas 3 semanas que foram diagnosticadas como pneumonia. Então, é possível que seja aí um efeito, né, do coronavírus ou da Covid, mas causando ali muitas mortes que são registradas como pneumonia. E aproveitando que o Átila vai perguntar como funciona, né, a parceria entre a OMS e o Banco Europeu de Investimentos, eu sei que ele vai fazer essa pergunta porque eu consigo ali prever o futuro. O Banco Europeu de Investimentos vai colocar, digamos assim, 1,4 bilhão de euros para lidar com o impacto social e econômico da Covid-19 no continente. E esse dinheiro vai para, né, a OMS. Então, assim, é a Europa colocando dinheiro na OMS. A OMS vai pegar esse dinheiro e vai gerenciar a garantia de suprimentos, né, médicos, de insumos médicos, para 10 países africanos, incluindo aí o fornecimento de EPIs e tudo mais. O material vai ser comprado pela OMS, tá? E o critério vai ser para ajudar países de baixa e média renda. Agora, se alguém perguntar, né, como vai ser esse financiamento, se nós teremos, por exemplo, algum condicionante, isso ainda não foi publicado, tá? Não sei se por conta do final de semana, por conta do feriado, já que essa notícia é do último dia de abril, né? De qualquer maneira, vai ser basicamente a Europa falando, olha, OMS, vocês criam aqui um programa para combater a doença nesses 10 países, a gente vai bancar aqui 1,4 bilhão de euros e vocês gerenciam essa grana aqui. Como a gente explicou no programa passado, ou retrasado agora, não me lembro, né, a OMS ela é bastante presente em vários países africanos, até porque, por razões, né, econômicas, são países que não costumam fazer muita resistência política à presença de missões da OMS. Né? Enquanto alguns países vão ver uma missão da OMS como uma interferência na sua soberania, um problema, os países africanos, muitas vezes, especialmente ali pensando países da África subsaariana, né? Lembrando, a África inteira não é uma realidade só, é um continente bastante heterogêneo, mas especialmente países que têm que lidar com ebola, que a gente mencionou, países como Ruanda, por exemplo, são países que normalmente já têm missões do OMS, então você tem esse aporte financeiro. Tá vendo? E para você ver como é que funciona, eu não tenho mais essa pergunta, não. A sua medida já conteve a minha pergunta e agora não existe necessidade da pergunta, não sei por que você respondeu. Mais ou menos como a quarentena aqui. Mas eu fico impressionado e um pouco triste com o paralelo que a gente tem desses países com a situação de alguns estados aqui no Brasil, porque é esse o mesmo cenário.
de você ver, pela falta de testes e pela falta de sistema de saúde mesmo para poder registrar isso, você vê o aumento por esse tipo de índice. Então, o paralelo que você fez, por exemplo, do número de sepultamentos aumentando, é a mesma coisa que a gente está vendo aqui no Brasil. Tem muitos lugares onde o número de sepultamento, tem muitos estados brasileiros onde os sepultamentos já dobraram ou triplicaram. Justamente porque falta teste e a gente está vendo isso. E o que você vai ver, que se eu não me engano é o que está acontecendo na Somália e na Nigéria principalmente, é um aumento de casos testados e documentados entre profissionais de saúde. Então, o que é isso? Você não tem teste para fazer na população toda, mas nos hospitais, os enfermeiros, as enfermeiras, as médicas, os médicos estão atendendo pessoas com Covid, estão pegando Covid, e como eles são profissionais que são prioritários para se manter bem e funcionando, para eles existem testes, então você vai ver um lugar, ele tem, sei lá, 600 testes positivos. Você fala, só tem 600 casos. 500 desses estão no hospital. Aí você fala, ok, então tem muito mais caso, mas você só está testando e diagnosticando quem atende as pessoas, né? É o que rola aqui no Brasil, inclusive, né? Entre os primeiros a pegar Covid estão os profissionais de saúde. Em São Paulo, no Rio de Janeiro e Brasília, profissionais de saúde de hospitais particulares e muito caros no começo, porque foi o pessoal que voltou de viagem com o vírus. E agora, profissionais da rede pública toda, dos lugares onde tem mais casos. Também é o que está rolando na África. Eu acho que... E sobre a heterogeneidade deles... É bem o caso de ver que a África do Sul está lidando muito bem com os casos, tem um registro de testes e acompanhamento muito bom, inclusive talvez valha fazer um estudo dela mais para frente, mesmo porque eu não estudei sobre ela para falar aqui agora, mas é um dos países que tem uma condição de infraestrutura mais próxima do Brasil, que são um bom exemplo, como o Vietnã, que a gente vai falar hoje, e sobre... acompanhamento, teste e tratamento de outras doenças na África pelo pessoal da Europa ou da América do Norte, quando os Estados Unidos tinham uma campanha internacional mais forte, é relativamente tradicional e eles podem até estar fazendo isso por questões humanitárias, mas tem uma questão bem utilitária no caso, que é a Covid não tem fronteira, ela vai circular, quer você queira, quer não, então se você quer ter chance de sair para o resto do mundo depois, é muito bom você ajudar a combater ela não só no seu país, mas em outros focos também. É um problema de todo mundo. Então, assim como no Brasil, para a gente é um problema dos casos que estão acontecendo em outras cidades que não a sua, porque elas vão mandar casos para você, a Europa sabe que com ebola, com HIV, com tuberculose, malária e uma série de outras doenças, é muito importante combater os focos externos também, para não ter essas doenças cruzando fronteira depois. Bem, agora cruzamos o Mediterrâneo em direção à Europa, onde França e Espanha anunciam desconfinamentos graduais para atingir novo normal. Tratando principalmente da Espanha, Átila, você não acha que é um pouco precoce? Tem chance de ser um pouco precoce, mas eu não sei como que está a situação econômica lá e pelo que eles passaram durante quarentena e lockdown recente para saber opinar sobre o quanto eles estão fazendo isso por necessidade ou porque é seguro fazer. Mas eu acho muito bom que o que eles estão fazendo em todos os lugares é uma abertura que ela é sem data fixa, mas com metas. É uma abertura que ela não tem como condicional, tal dia a gente faz isso, ela tem como condicional passos. Então, quando tivermos uma redução de casos de pelo menos 20 dias, quando a gente tiver menos de não sei quantos casos por dia, quando tal e tal região tiverem sem um caso novo registrado, aí o passo a passo vai avançando. Isso eu acho fundamental, assim, eu acho que é um exemplo. Todos os cantos do mundo que estão levando a Covid a sério estão fazendo isso. Tá todo mundo trabalhando muito mais do que com data, trabalhando com a história, né? Não é o quando, é o quanto. Quantos casos tem, quantas transmissões, quantos óbitos, quantas internações, para aí, com base nisso, decidir o próximo passo. E é bem-vinda para eles, né? Eles estão há 2 meses fechados já. E, além disso, né, na Espanha, teve o anúncio de que vai ser uma abertura em 4 fases, né? E aí essas fases vão ser progressivas em relação à lotação de hotéis, de restaurantes, e acho que muito disso, né, o Átila falou muito, né, sobre a questão da necessidade econômica, e acho que também
deve ter uma relação muito grande com o fato de que a gente vai ter o verão daqui a pouco, e a Espanha é um país que também tem uma indústria do turismo muito forte, né? Inclusive, colocaram que as Ilhas Baleares, né, que são destino turístico e que tiveram menos casos, né, de Covid, vão poder entrar direto na segunda fase, né, ali da abertura social e econômica espanhola. Então, acho que também deve ter muito a ver com a questão da economia e do turismo. E ainda falando do entretenimento, né, o Atlético de Bilbao e a Real Sociedad, que são os clubes envolvidos na final da Copa do Rei, e ambos são bascos, né, o que gerou bastante engajamento das suas respectivas torcidas, anunciaram que só disputarão a final da competição com torcedores, não importa quando, né? Então, mandando aí um recado muito importante, né? Que o jogo pode ser ano que vem, que para eles não faz diferença, mas querem a presença dos torcedores. E aí eu faço uma pergunta aqui pro Átila, né? Que além de conversar com enguias, né, eu queria saber o que ele achou do que o prefeito de Zahara de los Atunes, né, uma vila na Espanha. É na Galícia? Vamos ver aqui. Aparentemente não, porque é no sul da Espanha. Ah, tá, não. É porque as piadas que a gente conhece como de português aqui no Brasil, na Espanha e na América Hispânica são conhecidas como de galego. Fica na Andaluzia. Andaluz, então. Fica na Andaluzia, quase ali perto da pontinha da Espanha. E o que aconteceu, né? Nessa bela vila de Zahara de los Atunes, pulverizaram água sanitária na praia. Você tá brincando? Não estou. Para ali, né, supostamente ali desinfetar, né? Só que assim, além de ser uma ideia completamente idiota, como a sua risada denunciou, é um lugar que é um santuário de reprodução de pássaros. E, segundo o Greenpeace espanhol, pode ter prejudicado, né, não apenas os pássaros, mas a própria operação com tratores, né, e fazer tudo isso, podem ter, por exemplo, esmagado ninhos e ovos e tudo mais. E a estimativa é que tivesse o dobro de ninhos lá, já que a praia estava isolada de contato humano há 6 semanas. Então esperávamos que tivesse uma média muito maior do que nos outros anos. E aí algum imbecil foi lá e falou, vamos desinfetar a praia. E jogaram água sanitária. Ai, foi um cretino que teve essa ideia. Eu tô descobrindo que tem um bloco do xadrez aqui que vocês guardam pra me dar essas notícias pra fazer um react comigo, né? É tipo isso. Eu encaro essas ideias de jirico, porque puta merda. Ai. Então, é isso, né? Deu ruim. Assim, não tem a menor necessidade de fazer esse tipo de desinfecção numa praia. Ai. Tirando todo o desastre ambiental que pelo visto causaram, que já era muito motivo para não terem feito isso, sol e vento são ótimos desinfetantes, tá? O que acontece, eu sinceramente até hoje não sei dizer se essas ações de passar com água sanitária, detergente e outras coisas, tem mais um papel social das pessoas estarem vendo aquilo acontecer e sentirem que estão sendo protegidas e entenderem que a situação não é normal, do que de fato efetivo de limpar o ambiente. Perto de hospitais, perto de ambientes com muitas pessoas com Covid, você pode ter alguma contaminação ambiental e de repente é até bom fazer esse tipo de limpeza, como é bom fazer em lugares como asilos, casas de repouso, onde tem idosos, onde você tem muita gente suscetível
ao vírus. Agora, se eles estavam com as praias fechadas, se não tinha gente frequentando, se estava cheio de passarinho lá, importante, não tinha a menor necessidade de fazer isso. Não tinha a menor necessidade. Assim, a chance de ter algum coronavírus lá, do SARS-CoV-2, é baixíssima, e a diversidade e a variedade de vida que tem em qualquer praia é altíssima. Senhor do céu, não precisa disso. Mas a próxima notícia aqui que o Matias vai colocar já é uma notícia mais séria para você comentar, porque é algo importante aí, os efeitos colaterais, não sei se é o melhor termo, da Covid. Aqui com a praia, pelo menos dá para tirar sarro. Estamos falando da síndrome de Kawasaki, doença que pode estar relacionada à Covid-19 e é detectada em crianças na Europa. A síndrome de Kawasaki é uma inflamação das artérias do corpo, das veias, do sistema circulatório. É uma resposta. Tudo indica que porque ela é pouco estudada, porque ela acontece pouco em outras condições, que ela é uma resposta autoimune contra os nossos vasos sanguíneos. E aí causa sangramento, vermelhidão no corpo todo, arritmia cardíaca e pode parar o coração, pode causar um infarto, porque o coração fica inflamado. E é normal, quando a gente tem uma doença crescendo, expandindo em número de casos e aumentando, a gente descobrir novos sintomas ou novas complicações, porque são complicações que vão acontecer em uma pessoa a cada 100 mil, 200 mil, mas quando você tem 1 milhão, 2 milhões de infectados, elas aparecem, e de forma até um pouco numerosa. A gente está pouco a pouco descobrindo o que o SARS-CoV-2, o que o coronavírus que causa a Covid faz no corpo. E a gente descobriu, por exemplo, que ele consegue infectar as células do nosso sistema imune, e é normal isso com vários vírus, porque essas são as células que vão bater de frente com eles, então é normal elas estarem mais expostas e terem vírus e que sabem explorar essa resposta imune para poder circular no corpo. Não é só HIV que faz isso. Dengue faz isso, Zika faz isso, chikungunya faz isso, várias doenças dessas que vão para o sistema circulatório fazem isso. E a gente está descobrindo que o coronavírus também consegue invadir as células da parede dos vasos sanguíneos, literalmente as nossas veias e artérias. E aí ele pode destruir esses vasos, em parte por isso que o pessoal pode ter, por exemplo, acidente vascular cerebral, que é o derrame, mesmo em pessoas mais novas, e em parte por isso que talvez tenha a síndrome de Kawasaki. São doenças raras, mas que às vezes você tem uma inflamação no corpo causada por um vírus e a própria resposta do corpo contra o vírus pode ser exagerada e pode causar esse tipo de coisa. Como também tem uma outra síndrome, que é a síndrome de Guillain-Barré, que é uma paralisia, porque é o corpo atacando os nossos neurônios que controlam os músculos. E também parece acontecer um pouco com a Covid. Mas por causa disso, porque é uma inflamação no corpo tão séria que ataca o corpo todo, e a resposta do corpo contra isso causa problemas. Assim como a pneumonia aguda da Covid não é causada pelo vírus, mas muito mais pela nossa resposta imune contra o vírus. Por isso que vai acontecer mais para frente, por isso que é tão súbita. Porque é o corpo respondendo contra o vírus e causando inchaço. Médicos alemães posam nus em protestos pela falta de equipamento de proteção individual. Você pergunta se eu sou a favor desse tipo de protesto ou se eu tenho alguma coisa para falar sobre a falta de EPI? Você fica à vontade para falar o que você quiser. Pode ser sobre EPI, sobre a importância do EPI, ou então sobre gente pelada. Eu só acho que em 2020 a nudez já não desperta tanta curiosidade nos protestos. Só um toque. Falou o liberalzão da praia de nudismo. Eu só digo que não choca mais. Mas a necessidade de EPI é mundial. Tá faltando equipamento em tudo quanto é hospital de todos os países, porque grande parte disso era inclusive produzido em Wuhan e na China como um todo, que tá parada. Então entendo muito o protesto dos médicos lá que estão trabalhando sem isso, mas é um problema global. Tá? Tem hospital nos Estados Unidos que estava entre os mais equipados, que acabou com 6 meses de suprimento de equipamento em uma semana, 2 combatendo a Covid, e hoje usam saco plástico para proteger as pessoas. Tem hospitais no Brasil passando por isso, tem hospitais no Japão passando por isso, tem hospitais na Alemanha. Não estou dizendo que isso torna qualquer condição de trabalho dessa aceitável, mas o mundo inteiro precisa de equipamento agora correndo. E é um sintoma do que vai vir pela frente, porque, por exemplo, para entubar as pessoas,
a gente precisa de anestésico, porque a intubação, se você vê como que é uma intubação, você não vai achar que a Covid é uma coisa leve, porque é um cano com uma borracha, tipo sabe o snorkel que você põe na Sim. boca? Imagina que te fazem engolir um snorkel daquele. Aliás, é literalmente isso, tá? Ou praticamente isso. É enfiar um snorkel daquele com o mesmo tipo de saidinha que vai na boca pra vedar tudo, pulmão abaixo. Até a entrada do pulmão, na verdade. E a resposta natural de qualquer um é tentar pôr aquilo pra fora. Porque não foi feito, nossa traqueia não foi feita para ter um negócio desse lá dentro. E aí a maneira que você tem da pessoa não tossir com isso é anestesiar ela e induzir o coma. Porque assim o corpo não reage àquilo. Então muita gente que fica entubada sai com problema nas cordas vocais, sai com problema respiratório, sai com uma cicatrização na garganta onde aquilo passou, sai com perda de músculo, que pode chegar a mais de 40% da musculatura do corpo, porque ficou imóvel em coma por dias, sai confusa, sai com amnésia, sai com uma série de coisas por causa desse coma induzido. Mas esses remédios para indução de coma estão começando a faltar, porque nunca tanta gente teve que ser entubada junta e o mundo não se preparou para estocar esse tipo de anestésico do dia para a noite. E tá todo mundo competindo por eles também. Mais para frente vai começar a faltar remédio para dor no estômago, para dor de cabeça, para outras coisas, porque os laboratórios estão lotados agora produzindo outros tipos de reagente e outras coisas. Então a gente tem uma demanda mundial por recursos de saúde, desde equipamento de proteção individual até remédios, que não vai diminuir tão cedo e vai aparecer em momentos diferentes para todo mundo. Por enquanto são os equipamentos de proteção para médicos que são críticos, mas lá na frente também vai ser algumas coisas que a gente usa que nem sabe que vai faltar. Bem, da Alemanha vamos para a Rússia, ainda bem que estamos no outono, já que o primeiro-ministro se auto-isolou após diagnóstico de coronavírus. O Mikhail Mishutin, que estava responsável por coordenar a resposta socioeconômica, digamos assim, ao coronavírus, né? Ele que a origem dele foi... eu não sei se ele é um auditor exatamente, mas a origem de destaque dele foi a reforma da Receita Federal Russa, e agora ele está, então, confinado, fazendo videoconferências, e o seu vice, né, o Andrei Belousov, ele está conduzindo os assuntos, né, quando é necessária uma presença física. Algum comentário sobre a Rússia, meu caro Átila? Só o fato deles terem aumentado muito o número de casos super rápido lá, estarem com o sistema de saúde relativamente estressado, então aparentemente passam pelo mesmo tipo de problema que a gente passa, que foram medidas tomadas para manter as pessoas em casa, mas as pessoas não ficando em casa. Não sei se pelos mesmos motivos nos dois países, mas a Rússia vai ter um pouco de dificuldade agora, sim, porque entre os países europeus é um dos lugares onde está mais crescendo. Eles estão com 10 mil novos casos hoje, é um dos países com a maior taxa de crescimento na Europa, mas 10 mil novos casos porque eles estão testando muito. Apesar deles terem 10 mil novos casos, enquanto o Brasil está girando na casa de uns 4 mil novos por dia, a Rússia não tem 1/4 das mortes que a gente registrou no Brasil. E finalmente, né, antes do Matias puxar a nossa América Latina, nosso último, né, o mais recente estudo de casos sobre a Suécia, né, deu bastante repercussão, até porque muita gente tem comentado, né, sobre o exemplo sueco. A gente recebe muitos recados de ouvintes que residem lá, alguns colocando, aqui na minha região não tá tanto assim, ou então aqui na minha região tá até pior e tudo mais. E antes do Átila fazer quaisquer atualizações e observações que ele tenha sobre o caso sueco, por conta de toda essa repercussão, seria interessante ele também comentar, né, que a cidade de Lund, na Suécia, para evitar que até 30 mil pessoas se reúnam, né, numa celebração costumeira, né, ali da cidade, a noite de Santa Valburga, despejaram 1 tonelada de titica de galinha, de esterco, no parque, para ficar fedido e sujo e
Aqui eu abro aspas para o chefe do comitê da prefeitura local, Gustav Lundblad, que disse: temos oportunidade, ao mesmo tempo, fertilizar o gramado e deixá-lo fedido e desagradável para que as pessoas não sentem e bebam cerveja à noite no parque. Eu sou do time. Excelente. Não me deixaram usar gás lacrimogêneo ainda para dispersar aglomerações. Ainda não aprovaram o uso de arminha de paintball para tocar o povo da rua. No mínimo, titica de galinha, eu acho que é válido. É válido. Eu acho que eles deviam, na verdade, usar o Surströmming. Surströmming, que fala, aquele prato sueco, que deve ser zoeira com o resto do mundo. Eles não devem comer aquilo, não. Que é peixe fermentado. Ah, comem sim. Não é zoeira, não. Eles fermentam e colocam no bafo tudo. Não, tu colocar no bafo, tudo bem. Esse é direto fermentado, direto da lata. Não, pior são os islandeses que comem tubarão podre. Mas é a mesma coisa. É peixe podre na lata do mesmo jeito. É uma vida triste essa vida sem tempero, né? Sem salsinha, cebolinha, alho, quando você tem que partir para uma coisa dessas para ter um gosto novo, né? Deviam ter soltado esse peixe fermentado no parque. Pelo que eu ouço as pessoas falando que é o cheiro daquilo, com certeza manteria a praça mais vazia. Talvez não fosse um fertilizante tão bom. O Átila acabou de definir o porquê, né, das diversas expedições em busca das especiarias. Não imagina, né? O que você vai fazer? Os vikings, por quê, né? Os vikings começaram a pilhar porque não tinham páprica perto. Você olha para aquele peixe fermentado na lata. Ano que vem teremos páprica, a gente vai fazer isso acontecer. As grandes navegações começaram porque o Jacan da época olhou e falou: tá faltando o Tom Perro. E aí foram até tentar chegar na Ásia. Mas você vê um peixe desse fermentado, você entende a necessidade disso urgente. Além dos nossos comentários difamando a culinária escandinava, com todo respeito aí aos nossos ouvintes que moram lá, é claro que é tudo brincadeira, mas alguma outra atualização sobre a Suécia ou sobre a região nórdica em geral, Átila? A Suécia está seguindo pelo caminho de ter mais casos do que o resto da região toda, mais casos do que Dinamarca, mais casos do que a Finlândia, e por aí vai. Estão registrando também proporcionalmente e absolutamente mais mortes do que todo mundo ali ao redor. Mas eu tinha uma coisa que eu não tinha lido sobre, e na semana passada li de lá para cá, e queria complementar, que é o seguinte: apesar deles não terem de tudo que a gente falou, né, deles não obrigarem as pessoas a se quarentenarem, fazerem tudo, o índice de ocupação doméstico da Suécia é super baixo, super baixo. Eles têm mais de 50% das casas lá só tem um morador. As pessoas vivem, tem casa própria e vivem em núcleos pequenos, familiares. E pelo tipo de trabalho, pela natureza do trabalho que eles fazem lá e da organização do país, os índices de recolhimento doméstico deles até o final do mês passado foram de 70%. Então, assim, mesmo sem um isolamento e uma quarentena imposta seriamente, eles têm condições de fazer mais isolamento e quarentena do que muitas regiões do mundo todo, incluindo o Brasil. Então, também explica um pouco porque, apesar das medidas drásticas não terem sido tomadas, eles terem um crescimento relativamente lento da Covid por lá. É lento, mas é implacável e continua crescendo. Mas é melhor do que em situações como a nossa, que adotaram as medidas, mas não tem condições econômicas e sociais de seguir esse tipo de distanciamento e isolamento tão fácil. Bem, agora antes da gente cruzar o Atlântico em direção ao continente americano, uma declaração de ordem mais geral na Europa, já que o presidente do BC europeu diz que a economia terá colapso sem precedente em tempos de paz. Só passando aqui rapidamente, a Christine Lagarde, né, ex-diretora da FMI, disse que a zona do euro deve fechar o ano de 2020 com uma contração de entre 5% e 12%. A Itália anunciou que o seu PIB, no primeiro trimestre de 2020
encolheu 4,7% e a previsão para o ano é 8%. Na Espanha, foi anunciado, né, que nesse primeiro trimestre o desemprego da população economicamente ativa subiu para 14,4%, especialmente em setores, né, como a gente mencionou, turismo, essas áreas, e até o final do último mês, nos Estados Unidos, né, até o final de abril, cerca de 30 milhões de cidadãos dos Estados Unidos já solicitaram o seguro-desemprego, o que dá mais ou menos, né, 10% de toda a população, não apenas da população economicamente ativa, né, mas de toda a população do país. Então, esse tipo de notícia é importante para a gente resgatar uma coisa que a gente tenta aqui explicar algumas vezes, que a Vivian já abordou muito bem no nosso programa semanal, que é esse papo de que temos que, né, proteger a economia também e tudo mais. É importante, né, as questões econômicas, só que assim, a economia meio que já era para o mundo inteiro. É fato consumado, não é minimizar os outros tipos de perdas, né? A gente já trouxe aqui informações da União Europeia, da OCDE, Estados Unidos, dos países europeus individualmente, da China, do Japão. Todas as economias vão encolher, toda a dinâmica econômica mundial vai ser afetada pelos próximos anos, tá? Então, assim, mas só vai morrer uns 7 mil, tem que proteger a economia. Não, esquece isso, já era, entendeu? Proteger a economia, né, nesse momento é dizer que, olha, temos que deixar o vilarejo de lado, temos que proteger o castelo, e o castelo já está todo destruído, entendeu? Então você tem que proteger as pessoas ali do vilarejo, fazendo uma analogia completamente idiota que eu não sei de onde eu tirei. Eu venho aqui formalmente pedir desculpa, publicamente, porque eu estava tentando derrubar a economia do Brasil com as lives, mas eu acho que eu exagerei. Não estava preparado para fazer isso com Itália, com Espanha, com a Europa toda e com os Estados Unidos. Então, aproveito esse espaço acolhedor de vocês aqui para formalmente me desculpar com o mundo por isso. E na verdade, para trazer uma outra notícia, eu estava conversando com a Mônica De Bolle, que é mais uma das tendências que vocês lançam para o Roda Viva. E uma coisa que ela comentou que me deixou muito preocupado, e eu já tinha visto isso de longe, mas não sabia que era generalizável, é que os modelos econômicos que estão fazendo essas previsões, ainda assim, assumem que a gente vai ter 2 ondas de Covid e acabou. Que eles assumem que agora é a primeira onda, que está passando já, depois deve ter uma segunda onda de infecções ou algo assim, e aí acabou, e o crescimento retoma. Então essas projeções todas são assumindo que até o fim do ano, começo do ano que vem, a economia é retomada para o que era antes. Então me preocupa muito esse tipo de coisa, porque nenhum país, eu espero, está passando por uma onda natural da doença, que vai ter 2 picos e termina com 70%, 80% da população contaminada com imunidade e desenvolvendo imunidade de rebanho, porque se passar por isso vai ser um massacre, qualquer país. Então, assim, não tem limite para esse número de ondas ou para quantas coisas a gente vai ter enquanto tiverem pessoas suscetíveis à Covid. Então, acho que mesmo esses modelos econômicos que estão prevendo esse tipo de coisa, ainda são modelos involuntariamente otimistas, porque assumem um cenário que não é compatível com o da epidemia. Se eles continuarem assumindo, não sei se é o caso de todos esses, se eles continuam assumindo que duas ondas e o problema vai embora, ainda assim estão projetando de maneira muito errada. E como ela disse, não tem precedente para o pessoal saber como fazer essa previsão daqui para frente. Então é normal esses modelos estarem errados. Já diria o Lulu Santos, né? A vida vem em ondas como o mar. Nossa. Bem, depois dessa... Achei que você fosse falar nada do que for será, né? Nada do que foi será. Depois dessa a gente vai para os Estados Unidos, mas não para a Califórnia, já que um navio hospital deixou Nova York sem nunca ter atingido a capacidade máxima. Excelente. Mostra o quanto que eles agiram
de maneira até rápida, mostra o quanto quarentena bem feita e acompanhada funciona, porque eles chegaram à beira do colapso mesmo do sistema de saúde por lá, como a gente está em muitas regiões aqui do Brasil, mas conseguiram não deixar a coisa acontecer. O que, só para puxar a sardinha para uma coisa que a gente discutiu no episódio anterior, lembra quando eu estava falando que a gente podia usar os números de Nova York para saber qual era a letalidade do vírus? O fato deles não terem atingido a capacidade máxima do navio hospital quer dizer que todos aqueles números que a gente usou lá são números de pessoas que passaram por atendimento médico. Então essa estimativa que a gente tem da letalidade do vírus por infecção, agora com base nos casos de Nova York, que a gente explicou no episódio anterior, se aplica para a letalidade da doença com atendimento médico. Isso não leva em conta colapso do sistema de saúde, como pode ser o caso em lugares que não se cuidam, que ainda pode ser muito maior. Obrigado. Obrigado pela noção de que a gente tá ainda mais ferrado. Bem, e semana passada a gente comentou, né, que os Estados Unidos estava próximo de ter um Vietnã de vítimas fatais e já conseguiu passar, né, esse número. E eu vi um compilado também de pessoas da imprensa nos Estados Unidos minimizando a pandemia, né? Curiosamente, a maioria deles da Fox, né? Por que será? Enfim. Mas assim, não é exclusivo não, já teve um parlamentar italiano indo no parlamento lá, eu não sei o que ele é, o equivalente do que ele é lá, e dizer que não morreu essa galera toda de Covid, não foi Covid, que inventaram parte das mortes e dos enterros lá. Já estão chegando nesse nível de questionamento. Pois o pessoal se esforça para encenar, né? Enfim. Ao sul do Rio Grande, a gente vai para a nossa quebrada latino-americana, começando pelo Paraguai, onde o Marito Abdo disse que o país não tem mais nenhum paciente com coronavírus na UTI, né? Lembrando que o Paraguai aqui na América do Sul foi um dos países que teve uma das políticas mais rigorosas em relação ao isolamento social, pois o país já enfrentava uma crise de dengue, né? Desde o começo do ano, e também a gente repercutiu o fato aqui que o vice-ministro de saúde tinha dito que tinham apenas 20 respiradores no país inteiro. E antes de passar para o Átila, eu só quero fazer aqui uma provocação, porque eu tenho certeza que muitos dos nossos ouvintes, né, quando você falou da Fox News, Matias, falaram, lá vem o Matias, né, todo anti-Trump, todo esquerda comunista criticando a Fox News. Só que o governo do Paraguai é um governo de direita, inclusive. É um governo próximo do Trump, inclusive com elos comerciais pré-governo, né? O Mário Abdo Benítez tinha ali algumas sociedades, enfim. É um governo que a gente já comentou, inclusive, da ligação do pai dele com a antiga ditadura do Stroessner e tudo mais. Então, assim, normalmente as pessoas que tentam partidarizar, não é politizar, as pessoas acham que esses termos são intercambiáveis, não são. As pessoas que tentam partidarizar o vírus, muitas vezes ignoram esses exemplos, né? Mas, enfim, é isso. Eu só queria fazer essa provocação de que o Paraguai está aí, lidando bem com a pandemia, e é um governo à direita, assim como vários outros. Então, aqui o vírus virou coisa da esquerda, alguma coisa assim, mas, né, o comunavírus, já diria o Ernestão, né? Mas é isso aí, só queria fazer essa provocação, porque eu sou um espírito de porco. Então você está me dizendo que mais do que o alimento político, o que funcionou lá foram medidas sanitárias? Não sei, você que vai explicar isso pra gente agora. Não vem empurrar a bucha pra nós, não. Não, mas assim, mesma medida de Portugal, que é um governo de esquerda, até onde eu entendo, a mesma medida do Vietnã, que eu descobri hoje, que é um governo comunista, faz sentido, dado o histórico deles, mas a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. O que importa é a ação. Só mostra que quarentena bem implementada funciona e funciona bem. Sim, o que esses lugares estão fazendo, que a gente ainda não percebeu que pode fazer, que deve fazer, é montar a força-tarefa para acompanhar caso. Então, alguém deu entrada no hospital com Covid, você, ao mesmo tempo que atende a pessoa, manda 5, 6 pessoas para casa, onde ela vivia, para o bairro dela, para ver se tem mais alguém ao redor com sintomas e com outras coisas. E aí, com isso, você está sendo proativo e não reativo, e está conseguindo conter o foco
na base dele onde a coisa começa, e aí você consegue ter 20 respiradores. Quantos respiradores no país? 20. Ter 20 respiradores e não precisar de nenhum deles, enquanto o Japão tem um dos maiores sistemas de saúde do mundo e está vivendo um estresse enorme agora porque não tomou o mesmo tipo de medida. Mas Japão é tudo bagunça, né? Você que está dizendo. Agora a gente cruza o Chaco em direção à Argentina, que prorrogou a proibição de voos nacionais e internacionais até setembro. E o Brasil também estendeu, né, até algumas medidas também de restrições de voos. E, nesse sentido, o Donald Trump, disse que o Brasil está enfrentando um grande surto, que seguiu um caminho diferente do da maioria da América do Sul e que ele pode suspender também os voos entre Estados Unidos e Brasil. Então, essa questão aí sobre viagens aéreas, sobre isolamento do espaço aéreo, enfim, Átila, atualiza a gente em relação a isso, em relação à Argentina, o que mais você quiser, você fala o que você quiser aqui, manda bala. Não, entrada de pessoas com o vírus é um problema mundial, mesmo quando são cidadãos do próprio país voltando, podem voltar com o vírus. Vietnã, dos lugares que a gente vai falar que tá tendo que lidar com isso. A China só tem casos importados agora, segundo eles. Coreia do Sul a mesma coisa. A Nova Zelândia também vai ter isso. E por aí vai. Fechar esse tipo de fronteira faz sentido. E principalmente para quem está numa fase de controle do surto, é muito importante porque ajuda a não ter novos focos. Por mais que eu fosse muito contra isso até o começo da Covid. Agora o Brasil, tanto faz, eu acho. Se vai fechar a entrada de estrangeiros por conta própria ou não, porque os outros países todos estão fazendo isso já. Porque o Brasil é um dos lugares que está com maior crescimento em óbitos e casos recente. Deve liderar o ranking de novos casos em questão de tempo, se a gente tiver teste para fazer, para saber que as pessoas estão pegando o vírus. E a embaixada americana já avisou por aqui que é bom o pessoal aproveitar para voltar quando se puder. E acredito que outros países vão tomar a mesma medida. Então, mesmo que a gente não fechasse a entrada de estrangeiros por via aérea, a saída, com certeza, outros países vão estar fechando para a gente. Logo mais, a exemplo do Trump preocupado com isso, porque é o caso mesmo. Bem, e fechando o nosso peão aqui, como tem acontecido na América Latina, a gente critica, né, a demora da Nicarágua, que anunciou só agora medidas tímidas contra o coronavírus, né? Inclusive, na semana passada eu acabei conversando com um amigo costarriquenho que eu tenho, já que a Costa Rica está entre o Panamá e a Nicarágua, né? O Panamá é o país que lidera proporcionalmente a América Latina, tanto em casos quanto em mortes, e a Nicarágua tem toda essa questão da subnotificação, né? Então perguntei para ele como estava a situação na Costa Rica, que aparentemente está conseguindo controlar bastante, apesar de ter tido, assim como em boa parte do mundo, um grande impacto na sua economia, já que depende muito do turismo, né? Cerca de 20% dos ingressos na Costa Rica vem da atividade turística. Então, Átila, novamente, né, sobre a Nicarágua, né, comentar um pouco essas medidas tardias, né? A Nicarágua também está entre os países que foram ter casos mais tarde, então, de certa forma, pode ter uma displicência. Outros países pagaram muito caro por ter tido isso, mas eram países que tinham mais troca com a China e receberam mais gente infectada desde cedo. Talvez ainda não seja tarde para eles adotarem essas medidas e conseguirem conter o que está acontecendo lá. Pelo menos pelos números oficiais, a Nicarágua não está numa situação complicada, mas não sei dizer, a exemplo de vários outros países que a gente falou até aqui, até onde essa situação tranquila é medida e de fato real, ou simplesmente porque não se tem registro de quem está com o vírus por lá, né? E aí, com ela tomando essas medidas, sobram quantos países que ainda não reconhecem o coronavírus? Quantos líderes que não reconhecem o coronavírus? Belarus e Turcomenistão? Basicamente, eu acho. Uma hora chega, né? Olha o aviso aí pro Turcomenistão.
Mas eu não sei se também não é uma preocupação que eles têm que ter para poder depois receber auxílio internacional, né? Se a coisa for séria. Porque se eles chegarem a ter problema e precisarem de ajuda internacional, eles têm que ter mostrado o mínimo de boa vontade para tomar medidas agora que sejam tímidas contra o coronavírus, né? E a história de que completamente fora, já era para ter falado disso na Ásia, mas e a história de que o Kim Jong-un estava se escondendo com medo de Covid? É bem possível. Ele apareceu agora no 1º de maio. Tem um jornal sul-coreano, né? Muita gente mandou essa notícia pra gente, marcou no Twitter, só que é um jornal sul-coreano meio tabloide, né? Não tem tanta credibilidade assim, que teria apontado ali algumas discrepâncias físicas, que poderia ser um dublê, mas é isso. Aparentemente era ele, né? Ele apareceu no 1º de maio, ele estava mancando, tá? Isso é uma coisa que pouca gente mencionou. Ele estava ali com um andar um pouco mais... Não era nem mancando. Sabe quando... não sei se já aconteceu com você, né? Não sei se todos os nossos ouvintes vão ter tiveram essa experiência, mas quando você engessava ali o tornozelo, alguma coisa assim, e aí você tirava o gesso depois, e aí você meio que ficava com o andar ali, meio tipo, que você desaprendeu a andar, né? Então, parecia... A impressão que eu tive foi um pouco dessa. Então pode ter sido que ele teve algum problema de saúde, pode ter sido que ele estava lá no cafofo lá com medo de Covid, com medo do coronga. Ele pode ter pegado Covid, né? Eu acho perfeitamente possível. Né? E assim, ele é um senhor grupo de risco, né? Porque ele além de sobrepeso, ele é fumante e ele possivelmente tem alguma complicação de diabetes, dizem. Mas assim, não é que você tem o prontuário de um chefe de Estado a um Google de distância, ainda mais de um país com relações mais fechadas, como é o caso da Coreia do Norte, né? Então é bem possível, mas supostamente no 1º de maio, né, que é uma data importante, ele apareceu, ele inaugurou uma fábrica de fertilizantes, se não me engano, alguma coisa assim. Então... Mas pode muito bem ser isso, que ele estava lá no cafofo com medo do Covid. Mostraram algumas fotos de satélite dizendo que o trem dele, né, tem um trem blindado da Coreia do Norte, estaria ali numa região que tem um resort, né, e ele poderia estar ali. Então é bem possível mesmo. Foi a minha vez de satisfazer uma curiosidade pessoal aqui. Você pode tudo. Bem, agora a gente parte para o Vietnã, que já tinha sido citado pelo Átila anteriormente, para o nosso estudo de caso da semana, né? Já que também em outras edições a gente tinha elogiado as medidas vietnamesas. Após programa de testes em massa, Vietnã controla avanço do coronavírus. Essa foi a manchete da Folha de São Paulo da última quinta-feira, 30 de abril. Mas que fique claro, não são testes feitos à toa ou feitos de maneira... não é como se eles estivessem esbanjando isso, não. Vietnã já tem um histórico de convivência com surtos anteriores. Vietnã foi um dos países mais atingidos pela SARS, inclusive o primeiro caso de SARS fora da China. Então, o primeiro caso de SARS reconhecida, porque a China não estava abrindo e reconhecendo que estava passando pelo problema, foi no Vietnã. Se eu não me engano, foi uma pessoa que passou em Hanoi e depois foi embora. Eu acho que não foi nenhuma uma pessoa do Vietnã em si, mas os hospitais lá ficaram com esses problemas e tiveram contaminação hospitalar, que foi um problema muito sério na SARS. Então, o Vietnã foi um dos primeiros lugares e foi um dos lugares que sofreu proporcionalmente mais, teve mais casos fora da China. E, de novo, foi porque o Vietnã falou que estava tendo um problema respiratório lá, junto com outros países, que a China foi obrigada a reconhecer que estava passando pela SARS. Então eles foram bem vacinados disso em 2003, do tipo, olha, podem surgir surtos aqui do lado, você que está próximo da China vai receber esses surtos, se eles não começarem aqui também. A Malásia já teve alguns casos de outros vírus importantes e por aí vai, e fique esperto pelo que pode vir aí para frente. Então, o Vietnã, na verdade, foi o país que respondeu mais cedo, pelo menos até onde eu sei, aos casos
de coronavírus, na verdade. O Vietnã respondeu antes ao que estava acontecendo na China do que a China respondeu. E a China respondeu cedo. Então, deixa eu pegar as datas aqui bonitinhas para falar. A China declara que tem SARS Cadê? A China declara que tem SARS no começo de janeiro, reconheceu os casos, começou a cogitar fazer o lockdown em Wuhan. O Vietnã registrou os primeiros casos no dia 23 de janeiro, porque eles tinham 2 oficiais do governo que tinham passado um tempo em Wuhan e voltaram e ficaram doentes lá. Então eles tiveram contato com o coronavírus muito cedo, muito precocemente, mas quando eles voltaram no dia 23, o Vietnã já tinha declarado urgência e emergência. O Ministério da Saúde lá já tinha declarado emergência pandêmica, se eu não me engano, no dia 16 de janeiro. Então, antes da China adotar lockdown e as coisas, o Vietnã já estava preparado. Eles já declararam preocupação e emergência também no dia 30 de janeiro, também tudo muito antes do resto dos países. E no dia 1º de fevereiro, com 6 casos, no dia 1º de fevereiro, ele já declarou que eles tinham uma emergência causada pelo novo coronavírus. Eles tinham dado urgência e emergência sanitária antes, e em 1º de janeiro eles reconheceram que era pelo coronavírus. E no comecinho de fevereiro já tinham treinamento de médicos, já tinham site, distribuição de equipamento, remédio e tudo para as pessoas, porque também é um país com muita gente, né? Eu não fazia ideia que o Vietnã tinha 100 milhões de pessoas quase, 95, 98 milhões. E uma densidade muito grande. Uma densidade absurda e poucos leitos de hospital. Eles têm poucos leitos de UTI, poucos respiradores também. Era um problema sério, reconhecer muito cedo que eles tinham que fechar, declarar esse tipo de emergência nacional e treinamento e promover o treinamento de corpo médico muito cedo para fazer as coisas. E deixa eu achar aqui. Fecharam para viagens, eu acho que foi ainda no começo de fevereiro, já que eles falaram que não tinha entrada de pessoas de fora e mesmo vietnamitas que estivessem entrando no país precisariam passar 14 dias em quarentena lá, antes de fazer qualquer coisa. Então, no dia 23, 25 de fevereiro, eles já estavam sem casos novos de Covid, porque todos os 16 casos que tinham entrado no país já tinham sido detectados e contidos. E aí depois receberam a paciente 17, o paciente 17, que foi uma pessoa que voltou para Hanoi e estava com Covid, tiveram mais uma explosãozinha de casos passando, mas conseguiram conter. Ainda é um país onde eles estão tratando os pacientes pelo número. Então tem o paciente 243, a paciente 252, ainda é um país que tem esse nível de controle da epidemia que está rolando lá. Eles tiveram a primeira fase de emergência, tiveram uma segunda fase de treinamento e resposta no começo de março, segurando as coisas, antes da OMS declarar a pandemia. A OMS declarou no dia 11, e agora estão na terceira fase, que é a fase de acompanhar os clusters novos até eles acabaram recentemente, e eles oficialmente também, acho que não tem mais novos casos no país. Só que o que o Vietnã fez foi que, ao contrário da Coreia do Sul e da Alemanha, que tinham condições de testar desde muito cedo todo mundo, o Vietnã não tinha como fazer esses testes, ele não tinha comprado, desenvolvido, fabricado, não sei os testes todos, que agora eles já fizeram as dezenas de milhares, e por isso que eu aproveitei a notícia ali no começo para falar isso. O que eles foram muito generosos em fazer, onde eles abriram mão das coisas para fazer, foi em parar o país. O que eles declararam foi que na falta de teste, eles iam declarar lockdown e quarentena. Lockdown é literalmente todo mundo ficar trancado em casa. Quarentena e segurar o pessoal e não deixar ter muita circulação, mas um ou outro por região com qualquer caso confirmado. Então teve caso de vila, cidade ou coisa assim que tinha 1, 2 pessoas com Covid e eles imediatamente fechavam o lugar todo. Era todo mundo trancado em casa até descobrirem todos os casos e conseguirem não deixar a doença expandir. Então, entre fevereiro e março, eles tiveram umas 10 ou 15 paradas dessas, cada uma delas regionais, em que parava uma região inteira até passar 10, 15, 20 dias sem ter novos casos registrados. Então, o país
como um todo, fechou a fronteira para estrangeiros, não deixou mais ninguém entrar. No começo da China, com o paciente 17, que veio da Inglaterra, eles fizeram esse tipo de fechamento geral internacional. Então, desde o dia 22 de março, qualquer pessoa que vem para o Vietnã, de qualquer canto do mundo, mesmo que seja vietnamita, precisa passar 14 dias em quarentena antes de poder sair e circular. E, desde então, qualquer lugar lá que se registrou algum caso ou alguns casos, o lugar inteiro fecha, vai atrás de todo mundo, vai atrás dos parentes de todo mundo, testa e depois reabre. Então, para economizar testes, ao invés de esperar as pessoas se adoecerem e virem procurar a rede de saúde e testar só quem está muito mal, o que é o caso da Europa inteira, o que o Brasil e outros países adotaram, que aí você não está vendo o que está acontecendo com a epidemia e só descobre o problema quando ele é sério demais, o Vietnã fez o contrário. Falou, se alguém der entrada no hospital com Covid, a gente vai na casa da pessoa, a gente vai na região, vai trancar todo mundo e só testar quem precisa para garantir que o foco não expande. Então eles adotaram uma postura mais proativa e menos reativa e ela deu muito certo, muito certo. E também, se não me engano, desde o começo de fevereiro, por escolha própria, as escolas fecharam todas. Então, eles não chegaram a ter início das aulas esse ano. Não tiveram nem um comecinho de aula, porque as escolas resolveram fechar por conta própria. A decisão formal de fechar escolas lá é de 31 de março. Mas esse ano não abriram escolas. Então, eles já estavam preparados e dispostos a fechar e adotar quarentena e outras coisas voluntariamente desde muito cedo. E aí, com essa mistura de fecha onde precisa desde antes, todo mundo fica em casa porque entende a seriedade da coisa, as escolas e os centros que fazem aglomerações voluntariamente parando e fechando antes do problema ser sério, e o fechamento de fronteira, o que me surpreende demais em 2020, ver como algo efetivo, conseguiu fazer com que eles não tenham mais casos por lá. Eles pararam com 268 casos. Átila, uma pergunta / provocação, né? Você disse que ficou surpreso ali com o tamanho da população do Vietnã, né? A população do Vietnã é mais ou menos ali 95, 98 milhões de pessoas, ou seja, metade da população brasileira, né? Um pouquinho menos que a metade, né? Inclusive. Eu fui colar aqui e o PIB nominal do Vietnã é mais ou menos, tá? Mais ou menos 1/7, 1/8 do PIB nominal brasileiro. Ou seja, eles têm uma população que é um pouco menos da metade, mas tem uma economia que é ali 1/7 da economia brasileira. Ou seja, o Brasil é um país que, em números brutos no PIB nominal, é um país bem mais rico que o Vietnã. O que eu quero dizer com isso? Se o Brasil, e quando eu falo Brasil, digo aí numa política geral, vamos pensar governo federal, vamos pensar fora das particularidades regionais. Se o Brasil desejasse, ele poderia seguir essa política que o Vietnã fez, né, com menos recursos, mas proporcionalmente mais pessoas, ou tem alguma particularidade que permitiu o Vietnã fazer isso? Como, por exemplo, quando você falou da Coreia do Sul, você falou que a Coreia do Sul fabrica os insumos dos testes. Então, a Coreia do Sul consegue testar todo mundo. Tem alguma particularidade no caso vietnamita? Ou é uma política que pode servir de modelo? É uma política que pode servir de modelo. Mesmo a particularidade da Coreia do Sul, ela é uma decisão política. Né? Ter condições de produzir esses reagentes a qualquer momento não é uma coisa que o mercado supre. Pode ser o caso da Alemanha, pode ser o caso americano, do mercado farmacêutico deles, dar conta de produzir teste o tempo todo. No caso da Coreia do Sul, que eu saiba, não. Foi uma decisão política de manter laboratórios capazes de fazer testes, porque tinham passado pela MERS antes. No caso do Vietnã, eles são tidos como exemplo de melhor resposta de baixo custo, porque assumiram o risco de parar a economia, parar as fábricas, fechar os lugares e depois retomar e poder funcionar normalmente, ao invés de tomar a medida que parte do resto do mundo fez, como o Brasil, como Itália, como Espanha, que é de tentar manter a economia funcionando até o ponto em que ela quebra, porque está todo mundo doente, e aí tem que parar do pior jeito possível. Então, de fato, eles têm muito menos dinheiro para gastar do que a gente. Uma coisa facilita,
que o Brasil não tem, que é o tamanho da extensão do país, porque a densidade lá é muito alta, né? Então, primeiro, é uma densidade que favorece a transmissão da doença, mas segundo, é uma densidade que, assim como na Coreia, facilita você fechar regiões e ter uma distribuição de recursos mais rápida entre os lugares. Mas aqui não tem por que a gente não pudesse fazer o mesmo com cidades onde os casos aparecem. Você tem uma cidade no interior do país, no interior do estado, aparece o primeiro caso de Covid internado no hospital, tranca todo mundo, testa o que dá, acabou, não tem mais teste positivo e você concentrou os testes para onde é necessário, dá para reabrir. Ou pelo menos reabrir para o novo normal, como a Espanha está pensando, que é o que eu acho que é muito mais sensato, mas dá para retomar a coisa. O resultado é que com um gasto muito menor de recurso, apesar de não ter os testes no começo e agora ter produzido muitos testes, porque é necessário fazer, o Vietnã está conseguindo retomar a economia deles dentro do que é possível no novo normal, lá para usar o termo de antes, muito bem. Então, eles são uma das melhores provas de que parar cedo e parar de maneira consciente funciona muito melhor, principalmente a longo prazo. Beleza, muito obrigado. Continue a sua explanação depois dessa pergunta, por favor. As outras coisas que fizeram as coisas funcionarem ali, mas é difícil de você saber o que é o mais efetivo, né? O que é o melhor. As outras medidas que eles tomaram, e aí é difícil de saber qual delas que funcionou melhor, é que eles tiveram não só as decisões formais de lei, de permitir que tivesse quarentena, de fechar a fronteira, de permitir que tivesse lockdown em região com casos, é que eles tomaram medidas de conscientização públicas, né? Então fizeram campanhas, tem a história da musiquinha do Vietnã, que ficou super famosa por causa do Last Week Tonight, do John Oliver, que eles mostraram a dancinha que eles fizeram para espalhar em WhatsApp, para todo mundo ter contato. Eles transformaram o combate ao coronavírus em um movimento nacionalista lá, colocaram que era o país contra o coronavírus e que o país tinha que parar para não deixar o coronavírus parar eles, e que era um dever cívico das pessoas lutarem contra o coronavírus entrando, a ponto disso prejudicar algumas pessoas, como gente que voltou doente para o país e depois foi mal vista e meio que atacada publicamente, porque eram os culpados por estarem trazendo. Então foi até uma resposta um pouco exagerada demais nesse sentido, mas assumir publicamente que isso era um problema, assumir publicamente que o país tinha que se unir para lutar contra o coronavírus e tomar medidas de conscientização das pessoas funcionou muito bem lá, a ponto deles estarem sem doença agora. Quer dizer, esse é o poder que uma ação coordenada em escala nacional, feita por todas as lideranças e uníssona, consegue ter. E, inclusive, teve uma diminuição das comemorações no dia 30 de abril, na última quinta-feira, comemorando o dia de reunificação, né, que é a vitória do Vietnã do Norte contra as forças do Vietnã do Sul e dos Estados Unidos, na Guerra do Vietnã, que teve o período antes do envolvimento dos Estados Unidos, envolvimento dos Estados Unidos e pós-envolvimento dos Estados Unidos, e que culminou na reunificação do país. Então, mesmo essas celebrações, que são bastante importantes, né, para o governo vietnamita, para a identidade vietnamita, acabaram também sendo reduzidas. E para quem duvida de um governo comunista, do Partido Comunista fazendo as coisas, quem está certificando que eles estão com muito poucos casos lá, quem já retomou relação comercial e está elogiando as medidas deles como medidas que funcionaram muito bem, é o CDC americano, que ainda tem muito contato com o Vietnã, ainda tem muita troca de pesquisa e acompanhamento e virologia e por aí vai, e que dá o Vietnã como exemplo de um dos países que melhor agiu contra a Covid. Viu? Você também errou. Mas eu vou aproveitar então esse seu comentário e fazer uma provocação, que é o seguinte: tem uma empresa, né, muito conhecida e que já esteve inclusive envolvida ali em alguns casos bastante conhecidos, algumas até polêmicas, digamos assim, que é uma empresa de cibersegurança dos Estados Unidos chamada FireEye, né, Olho de Fogo. Parece nome de assistente de sidekick do He-Man. E a FireEye, eles soltaram, né, uma nota, um relatório, no dia 22 de abril,
que foi publicado pela Reuters, dizendo que hackers vietnamitas, e aqui não hackers de nacionalidade vietnamita, mas hackers a serviço do governo vietnamita, invadiram ali, hackearam algumas informações do Ministério de Controle de Emergências da China, teriam obtido informações que a China ainda não tinha revelado, isso lá em janeiro, e via essas informações hackeadas, conseguiram agir rapidamente, né, já que a China estaria, então, sonegando informações. Tá? Então, assim, basicamente que as ações rápidas vietnamitas teriam sido baseadas em relatórios que eles conseguiram via esse hackeamento. Para os nossos ouvintes mais novos, os nossos ouvintes às vezes mais leigos, Vietnã e China, embora sejam dois governos socialistas, não se dão bem, tá? Inclusive o Vietnã e a China tiveram uma guerra no final da década de 1970, tá? O Camboja do Khmer Vermelho era pró-China e o Vietnã era pró-União Soviética, e o Vietnã derrotou a China, inclusive. É Homem-Aranha contra Homem-Aranha? E então, assim, então, antes que alguém fale, não, a China poderia ter cedido esses documentos como boa vontade e tal. Não, eles não têm uma boa relação nesse nível. E o Vietnã, no dia seguinte, disse que aquilo lá era tudo uma fantasia, que não tinha base nenhuma para aquela acusação, dizendo que o Vietnã agiu tudo de acordo com a lei, e colabora com as autoridades internacionais, tanto de saúde para cibersegurança. Então, assim, a FarEye não é exatamente um ator, como é que eu posso dizer, desinteressado, um ator, né, que está ali flutuando no universo desvinculado das coisas. E, então, assim, e aí fizeram essa acusação em relação ao Vietnã. O Vietnã negou, obviamente, o Vietnã não ia virar e falar, não, hackeamos mesmo, é nóis, né, LOL. Então, assim, eu tô te jogando essa casca de banana aqui, Átila. O que você acha dessa história, né, de que o Vietnã, na verdade, ele agiu primeiro porque ele conseguiu informações de que, olha, a coisa na China não tá tão tranquila assim, é melhor a gente se cuidar por aqui logo. Eu acho perfeitamente cabível. O que eu ia estranhar era o Vietnã ter encontrado informações contraditórias, ou informações que não se confirmam, que o número de mortes foi muito maior, que o número de contaminados foi muito maior, ou que não era um problema, ou que a China estava fazendo um pânico desnecessário em cima do negócio, algo assim. Eu acho que Vietnã, Coreia do Sul, os outros lugares todos ali ao redor que estão respondendo bem porque levaram a sério a resposta chinesa. Se eles fizeram isso por causa de notícias internacionais, ou se eles fizeram isso hackeando informações e confirmando que era um problema sério, tanto faz, do meu ponto de vista. No sentido, a resposta prática foi adotar essas medidas e, como eu disse, agir antes até do governo chinês para decretar quarentena, estado de pandemia no país antes da OMS decretar isso, e por aí vai. Não ia estranhar se fizeram isso. Como eu disse, eu ia estranhar se eles estivessem encontrando informações que não batem com o curso de como a coisa veio até aqui. Aconteceu as duas coisas, acho que eu falo isso o tempo todo. A informação ser confusa no começo, e aqui no Brasil, por várias medidas que a gente tem de excesso de mortes, óbito por pneumonia, por síndrome respiratória aguda, por causa desconhecida e não sei o que, a gente, dependendo da região, como é o caso de Manaus, consegue ver mais de 10 vezes mais mortes do que o esperado, diagnosticado por Covid. Então, eu não atribuo que Manaus está fazendo a uma campanha uma campanha autoritária de esconder informação, mas sim a falta de teste. Então é normal faltar isso, não quer dizer que é aceitável, mas que é regular. Países sonegarem o tamanho do problema que eles têm quando acontece uma pandemia, uma crise internacional, alguma coisa assim. Então, não me surpreende se a China estiver escondendo parte da informação, eles estão dificultando a informação sobre a origem lá, e a gente trabalha com o que se tem, né? Por isso que eu falo que tanto faz. O ponto é que medidas que eles tomaram medidas de se proteger e deu certo, então funcionou para mim.
Meu problema seria se eles não tivessem adotado medidas de se proteger porque acreditaram na informação de que o problema não era sério, o problema tivesse estourado na cara deles, ou se eles fossem o único país agindo como se isso fosse uma coisa séria, enquanto a China falava para todo mundo que estava tudo bem, o que não foi bem o caso. Então, pessoal, antes da gente fechar aqui, né, mandar um abraço aí para todo mundo, né, que comentou, todo mundo aqui que mandou um abraço, né, a Marília Falcão, que reside nos Emirados Árabes, o Dirceu Melo, o Urai Guerreiro, Isaac Miguel, Pablo Ramon, o Léo, Henrique, o nosso queridíssimo Eduardo Cormanich, que sempre comenta, Adriano Abreu, Marcelo Casinha, Melvin, Alan Samuel, Luiz Gustavo Costa, Luana P, Bruno Monteiro, a Mari Ferreira, que foi uma das várias pessoas que pediu para a gente falar do Vietnã, né? Muita gente fez esse pedido, o Bruno Tafarello, o Gabriel Vale, a Luciana, a Paola Costa, professora de Geografia lá do Rio Grande do Sul, e uma pergunta que foi feita por mais de uma pessoa, inclusive, meu caro Átila, aí seria interessante se você pudesse explicar um pouco para a gente que é leigo e tal. Uma dessas pessoas foi o Bruno Monteiro. Qual é a eficácia dos testes, especialmente em pessoas assintomáticas, né? Porque tem rolado muitas notícias sobre que alguns testes rápidos têm muitas chances de falsos negativos, né? Ou de falsos positivos, enfim. Explica para a gente um pouco a eficácia dos testes. Teve 2 ou 3 programas atrás que você explicou os diferentes tipos de teste, né? O teste da saliva, o teste do soro e tal. Mas fala um pouco para a gente sobre a eficácia dos testes, especialmente não, mas também no caso de pessoas assintomáticas. Uhum. Tá, vamos lá. O primeiro teste, que é o mais sensível, mas também é o mais vulnerável a problemas, é o teste de material genético, que é o tal do RT-PCR que a gente falou lá atrás. Ele detecta se você tem o genoma do vírus no seu corpo, que é sinal de que você está com o vírus, e para coletar isso, se usa o SUAB, que é um cotonetão, que você enfia por dentro do nariz da pessoa, lá no fundo da garganta, não é legal, para coletar o muco do fundo da garganta da pessoa. Pode ver um vídeo desses que você vai ver que você não vai ter muito interesse em fazer esse teste depois à toa. E como você está procurando material genético do vírus, desculpa, um adendo aqui, publicaram nos Estados Unidos agora um estudo mostrando que talvez fosse mais fácil coletar o vírus da saliva, espero que seja o caso, vai facilitar muito para a gente não ter que usar tanto cotonete, porque ele está em falta, porque ele era feito na lombardia, em parte. O vírus foi bem estratégico nesse sentido, atribuindo uma consciência que ele não tem. E o problema desse teste é o seguinte, ele, primeiro, depende da coleta ter sido feita da maneira certa, na região certa, às vezes na prática, na fila, na falta de treinamento de quem está fazendo a coleta, a pessoa passa o cotonete na boca e não lá no fundo da garganta e não coleta a região certa para saber se tem o vírus. Como você pega o material genético do vírus, tem que ser o momento em que você tem o vírus no seu corpo e o material coletado tem que ser acondicionado corretamente, congelado, resfriado, bonitinho, da coleta até o laboratório para fazer o teste. Então, embora seja um teste muito sensível, muito bom, em laboratório, muito acurado, ele tem muito erro por conta dessas etapas. Quem chega já não tem mais o vírus no corpo, quem é assintomático pode ter uma carga viral menor no nariz e na garganta, e com isso ser mais difícil do teste detectar. A coleta não foi bem feita, não foi bem acondicionado e bem transportado, e aí um teste que é sensível acaba dando negativo para alguém que tinha o vírus por causa de algum problema desses no caminho. É mais difícil do contrário. É mais difícil dele dar positivo sem você ter o vírus. Então, geralmente o que o pessoal fala é que para esse teste, pelo menos, se dá negativo, é sinal de que você não tem o vírus, mas tem alguma chance de ter tido ele e o teste não pegou. Se ele deu positivo, é um sinal muito forte de que você tem o vírus sim. Isso para o teste que usa o material genético. O problema que esse teste tem, que o pessoal está vendo, que a Coreia publicou agora um estudo mostrando isso, é que em algumas pessoas você pode ter um restinho de vírus no corpo só do material genético do vírus, nem o vírus mesmo no seu corpo, e o teste ainda dá positivo porque ele é tão sensível, que era aquele pessoal que parecia estar sendo infectado mais de uma vez. Não era o caso, era o exame sendo muito sensível e pegando o resto do vírus no corpo ainda, segundo o pessoal da Coreia, semana passada. O outro teste, que é o teste de anticorpo, que é o teste da gotinha de sangue, para ver se aparece a faixinha no teste, esse é muito mais variável e muito menos confiável.
Tem muitos fabricantes. Esse é um tipo de teste que ele é mais simples de fazer, e mais barato e mais simples de ser construído. Então tem muitas empresas que fornecem esse teste. Nem todas são testadas e validadas pela Anvisa, pelo FDA ou pelo órgão competente da sua escolha, porque é um negócio mais simples. Tem como o pessoal fazer muitas aspas aí, em fundo de quintal, ou fazer testes que não são tão confiáveis. E na falta de um programa único de compra de testes de maneira coordenada, como fica cada um por si comprando para sua prefeitura, para o seu estado e para outras coisas, muitas vezes vem testes que não são aprovados ou acurados como a gente gostaria que fosse. O Intercept fez uma reportagem muito boa, super extensa, sobre a variedade de lugares de onde regiões brasileiras compraram testes e quantos desses testes não são homologados e não são verificados por aí. E aí, para a grande maioria deles, a maior chance que tem é dele dar falso negativo, né? O teste não ser preciso, específico o suficiente para reconhecer que você tem o vírus. Nesse caso, esse teste rápido, como você vê se a pessoa tem uma resposta imune contra o vírus, ele não tem muito uma janela de sensibilidade. Não é que nem o teste do genoma do vírus, que só funciona por alguns dias enquanto você está com o vírus no corpo. Esse teste de resposta imune, depois de 10 dias que você pegou o vírus, 10 ou 14, no máximo 20, você tem um anticorpo contra ele e vai ter sempre, e o teste sempre pode detectar isso. Então, será que eu peguei Covid em dezembro de 2019? Se você pegou, você ainda tem imunidade e o teste detecta. Ele não vai dizer quando você pegou, mas ele vai dizer que você pegou e respondeu. Agora, apesar disso, o teste em si tem mais chance de dar um falso negativo. Muitos deles têm uma eficácia menor do que 90%, o que já é ruim, bastante ruim. Ou porque não foram feitos para os nossos anticorpos daqui do Brasil, porque foram calibrados usando uma população muito homogênea, como é o caso de alguns testes chineses, pelo visto, que não são homologados, ou porque ele não é específico o suficiente e reconhece resposta imune contra os coronavírus que causam resfriado, e não só o SARS-CoV-2, que é o coronavírus da Covid. Então o teste pode dar positivo e o que você teve foi um resfriado no final do ano passado e não Covid agora. Tem alguns testes que fazem isso. Tem testes que não são bem feitos e não detectam bem. E por essa mistura toda, os testes de anticorpos são menos confiáveis, sim. Eles podem dar tanto falso positivo quanto falso negativo. Falso positivo é dizer que você teve quando você não teve, porque está detectando aí, por exemplo, resposta contra outro coronavírus que não causa nada. Ou falso negativo, que é não identificar a sua resposta imune contra um coronavírus que você pegou de fato e respondeu contra ele. E daí é que tem um problema, por exemplo, de estudos que vão ver a prevalência do vírus nas pessoas, como a gente fez aqui no Rio Grande do Sul. O pessoal acho que da UFPEL, da Federal de Pelotas, testou bastante gente numa região lá para saber quem já tinha tido coronavírus, mas o índice de positivos que eles detectaram, se eu não me engano, posso estar falando uma grande besteira, ainda estava dentro da variação do teste. Então ainda era admissível que os positivos todos que eles encontraram de pessoas que supostamente tiveram Covid e se curaram, podem ser simplesmente positivos de erro dos testes que eles fizeram, porque o teste não é tão bom ou tão calibrado para fazer uma coisa tão fina e tão refinada. Então é nesse miolinho que a gente pode ter erro. Então, beleza. Muito obrigado pela resposta e é isso aí. Então, às vezes o teste não testou. É perfeitamente cabível, e a gente teve muito problema em São Paulo e em outros lugares por principalmente acondicionamento errado de amostras, porque são pessoas que nunca tinham feito isso e está faltando mão de obra para fazer, e aí no afã de atender e responder todo mundo, às vezes não deu tempo de todo mundo ser bem treinado e bem capacitado para fazer o teste. Tá todo o país tentando se virar agora. Bem, agradeço mais uma vez a presença do Átila. Eu e o Felipe voltamos essa semana ainda com a edição tradicional. E a gente volta, nós três aqui, semana que vem, com mais um boletim semanal sobre a pandemia da Covid-19. Obrigadão, gente. E quarta-feira, agora, dia 6, tem repertório novo no ar também. E o Fronteiras voltará em breve. Eu e o Felipe ainda estamos vendo aí como um dia volta. Gravar. Um dia volta. Quando o Átila disser que tá tudo voltou ao normal, a gente volta. Não, antes disso. Bem, então é isso. Valeu, pessoal.